E hoje um bate-papo muito interessante aqui no Jornal da Band, uma entrevista com o pessoal da Bionicão. Eu sempre falo aqui, gosto de falar no meu testemunhal, né? Bionicão, seu pet saudável, você tranquilo. E dentro do slogan da Bionicão, nada supera o amor que a equipe Bionicão tem pelo seu melhor amigo. E hoje, representando a equipe Bionicão aqui no Jornal da Band, eu tenho a satisfação de receber a doutora Egli Pellegrini, especialista nefro-rins dos pets, e também a doutora Nayara Fazolato, especialista em felinos. Nós estamos no mês de março e é o mês do Março Amarelo, é a prevenção para assuntos dos rins, junto aos nossos pets. Quando eu falo nossos pets, porque eu tenho certeza que você também tem um pet aí na sua casa. Começando aqui com a doutora Egli. Doutora Egli, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Band. Enfim, especialista em nefro. Eu até falava com a senhora aqui fora do ar, né? Que eu não cheguei a ter realmente um problema muito mais sério com os meus pets com relação a rins. Os rins, melhor dizendo. Mas é uma situação que, de acordo com a idade dos pets, é algo que preocupa e preocupa muito. Exato. Na verdade, a gente tem que entender que a doença renal ela é mais comum nos pets idosos, mas ela também pode acontecer nos pets jovens. Então, é muito importante a investigação da doença, né, desde o primeiro ano de vida. Doutora Nayara também conosco, especialista em felinos. Eu já fiquei sabendo aqui no bate-papo que os felinos têm uma propensão maior a ter doenças renais, enfim, do que os doguinhos. É isso mesmo? É isso mesmo. Muitas vezes o gato não bebe a quantidade de água que deveria ingerir, né? Então os rins acabam pagando um preço por isso ao longo da idade. E os gatos muitas vezes são assintomáticos, principalmente nos estágios iniciais da doença renal crônica. Então, por isso que é interessante a gente estar sempre fazendo acompanhamento no veterinário, desde pequenininho, e investigando se esse gato já apresenta alguns sinais, né, que indiquem doença renal crônica antes mesmo das manifestações. Que quando o gatinho começa a manifestar, muitas vezes já está num nível mais avançado da doença. Agora, doguinhos, os felinos, os gatinhos, enfim, quais são esses sinais? Que o tutor tem que ficar atento, que ele começa a observar que algo está diferente ali nessa relação, né, envolvendo a saúde dos pets. Tá, os sinais clínicos, eles se iniciam com aumento da ingestão de água, aumento da produção de urina. Em estágios mais avançados, vai iniciar, então, sinais clínicos mais evidentes, como vômito, diarreia, perda de apetite. O paciente também pode ter ali um odor fétido na boca, então um odor urêmico na boca. Todos esses sinais, eles não são específicos da doença renal, mas a gente vai precisar investigar a doença renal nesses sinais clínicos também. E aí, como já foi abordado, essa questão do fator da idade dos pets é algo muito significativo. Ou seja, um doguinho, até que idade que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, sossegado com relação a esse tipo de doença e também com relação aos gatos? Tá. É sempre muito importante fazer uma primeira investigação, tá? A gente vai ver mais comum a doença renal crônica nos cães a partir de 7, 8 anos de idade, mas isso também pode acontecer em idades mais jovens. Em cães, por exemplo, ou gatos que já nascem com uma doença congênita, né? Ou quando eles adquirem, seja por um aumento de pressão arterial, seja por uma doença infecciosa, então por algum fator que fez com que eles desenvolvessem essa doença. E aí, estendendo um pouco mais, para o tutor, o que de fato o tutor precisa saber, precisa entender? Claro que ele, quando tem algum problema, ele vai correr lá para o Bionicão para ser muito bem assessorado, enfim, para cuidar da saúde do seu pet, mas, na verdade, o tutor, inicialmente, o que ele precisa ter de conhecimento para saber o que está acontecendo? Tá. O tutor, ele precisa entender que a doença renal crônica, ela é uma doença que a gente, por definição, ela é irreversível, ou seja, por isso é importante a gente sempre focar no controle da doença, na investigação dessa doença, porque uma vez que esse rim ele foi destruído, a parte perdida não se recupera mais. O que nós vamos fazer... Nem com tratamento.
Nem com tratamento. O que nós vamos fazer é evitar a progressão da doença e trazer qualidade de vida, ou seja, reduzir os sinais clínicos, né? Controlar o vômito, controlar a diarreia, controlar a perda de apetite, né? Então, nós vamos controlar os fatores de progressão dessa doença. Mas o que perdeu do rim funcional, nós não vamos recuperar. Agora, a doutora Nayara, a senhora é especialista em felinos, dentro do estudo, dentro da ciência, essa questão que os gatos têm essa probabilidade maior. O que você explica isso? Bom, tem muitos gatinhos que têm doença congênita, né? Que nasce, como por exemplo, doença renal policística. É uma enfermidade que a gente vê bastante, né, em gatos, principalmente os persas. Mas o fator principal é que o gato, ele é bastante resistente à sede, né? Ele não tem tanta sede. A origem do gato é do deserto. O gato que a gente tem na casa hoje é o mesmo gatinho, né, do deserto, de cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Então, ele não evoluiu. Não se sabe ao certo se é do norte da Ásia, lá da África, nessas regiões que o gato veio. Então, ele veio de clima deserto. E aí, ele criou... Ele se acostumou a beber pouca água, né, na história dele. E o gatinho que a gente tem hoje em casa é o mesmo gatinho do deserto. Então, lá na história, né, lá no deserto, ele não encontrava água com facilidade, ele caçava o rato. Caçando o rato, ele ingeria carne, vísceras, sangue. Então, além de se nutrir, ele acabava se hidratando também. A gente domesticando o gato, ele precisa continuar com essas necessidades de hidratação. A gente brinca que o gato come água, né? Então, ele é meio resistente à sede. Se você esperar que o gatinho vá até o pote de água, ele só vai, muitas vezes, quando ele já está bastante desidratado. Então, a gente sempre estimula a colocar bastante potinhos de água em vários locais da casa, principalmente em extremidades, para que ele esteja andando e falar, tem um potinho de água ali, eu vou tomar um pouco. Mas para lembrar ele de tomar água. E outra coisa que a gente sempre recomenda bastante é dar bastante sachê, né? A gente estimula bastante os tutores a dar sachê, principalmente desde filhote, porque muitas vezes, a Egli deve pegar bastante isso, a gente chega um gatinho doente renal crônico com 13, 14 anos, que nunca comeu sachê. Aí você vai oferecer esse tipo de alimento, o gato não vai aceitar, né? Por quê? Ele não foi adaptado. Então, ele vai comer aquilo e falar, é mole, tem uma consistência estranha, não estou acostumado, ele vai rejeitar. E o gato precisa, né, comer o sachê justamente para se hidratar. Então, a gente sempre orienta a introdução de sachê nos primeiros meses de vida, né? Nos primeiros 6 meses, que é a fase que a papila gustativa da língua está em transformação. Então, tudo que a gente mostrar para esse gatinho, nessa fase, ele vai aceitar. Então, a gente oferece vários sachês, patês, para ele ir se hidratando, né? A gente deve dar diariamente. E também, né, quando ele ficar idosinho, precisar ainda mais, ele já está habituado a esse tipo de alimento. 18h36, conosco hoje no Jornal da Band, pessoal do Bionicão, seu pet saudável, você tranquilo, hoje recebendo aqui a doutora Nayara Fazolato, especialista em felinos, também doutora Egli Pellegrini, especialista nefro-rins. Estamos falando do Março Amarelo, que é o mês de prevenção, essa doença crônica, né, questão dessa situação dos rins aí, dos nossos pets. O ouvinte vai interagindo conosco, 981620072, a Tauane, ela faz a seguinte colocação, doutoras, a respeito de alimentação, se a alimentação também afeta, se a alimentação também, se não for uma alimentação adequada, ela pode prejudicar e adiantar esse processo aí de um problema nos rins. Tá, sim, a alimentação ela pode influenciar,
Porque uma vez que a gente tem um animal que vai receber todos os nutrientes a partir da alimentação, nós temos que introduzir alimentos que sejam balanceados para esse paciente. Então, se porventura é um pet que não recebe a quantidade ideal de minerais ou vitaminas, isso vai trazer malefícios à saúde do animal. E isso pode influenciar de várias formas, né? Um animal que vai ter uma imunidade mais reduzida, um animal que vai ter uma célula não tão saudável. Então, vai fazer com que essa doença, ela progrida de uma forma mais rápido, ou se ele não possui a doença, que ele venha a desenvolver. Então, é muito importante a gente focar na alimentação, assim como é muito importante a gente focar na hidratação desse pet. Esse pet sempre tem que estar hidratado. Mais um questionamento aqui, a Francine Almeida faz a seguinte colocação: se existem algumas raças que também têm predisposição para esse tipo de problema? Também. Eu vou falar dos cães e a Ana fala dos gatos, tá? Então, nos cães, nós vamos ter ali a raça Shar-Pei, o Golden é uma raça mais susceptível, o Poodle, o Shih Tzu também é uma raça mais susceptível a doenças renais. O Basenji é uma raça mais susceptível também. Eu acho que as principais são essas, né? Mas todo pet deve ser investigado para doença renal, independente de ter sintomas ou não. Bom, dos gatos, né, grande parte deles, assim que chegam na idade lá pelos 13 anos, né, acabam desenvolvendo a doença renal. Mas a gente vê muito persa. Persa é o que mais que vem na clínica para tratamento de doença renal crônica. E complementando até do alimento, a gente deve tomar cuidado porque muitas vezes essas falhas nutricionais não acontecem de forma rápida, né? São meses de alimento e a pessoa vai falar, não, ele sempre comeu essa ração, por que agora está dando problema? Então é uma falha e muitas vezes irreversível, né? Então não é porque não manifestou na hora que não é a ração. Sim, a ração ela é a longo prazo que ela vai causar lesões irreversíveis. Olha, o Pedro Afonso também participando conosco. O nosso WhatsApp é o 981620072. Questionamento é o seguinte: ele pergunta a respeito de transplante, assim como já ocorre com os humanos, se isso é possível também com os dogs, ou com os felinos. Tá. Essa é uma pergunta que surge bastante, inclusive na rotina clínica, tá? No Brasil, nós ainda não temos como rotina nenhum transplante, por vários fatores. Primeiro é o fator ético, né? Uma vez que a gente tira o rim de um pet para colocar em outro pet, nós tornamos aquele pet que a gente retirou o rim doente renal. Então, nós reduzimos a expectativa de vida dele, nós reduzimos a qualidade de vida dele e nós temos que assumir uma responsabilidade em cima da saúde dele. Então, esse é um fator importante. O segundo fator é que, a nível de pesquisa, né, ocorrem esses transplantes, né, a nível de estudo, só que ainda não tem uma eficácia. Tá? Então, não tem um aumento de sobrevida muito grande. Existe um aumento maior da sobrevida nos gatos do que nos cães, mas ainda não é algo aplicável à rotina. Lá nos Estados Unidos eles fazem bastante. Mas a né? nível de pesquisa. Nível de pesquisa. E a pessoa que tem o gatinho e precisa, né, do rim, né, é feito o transplante, ela acaba adotando esse outro gatinho que é resgatado. Só né, que para isso a doação. Mas é nível de pesquisa mesmo. Só que para isso, o que acontece? Precisaria existir um comitê, um órgão que se responsabilizasse por acompanhar esses animais, né? E isso a gente não consegue introduzir ainda no Brasil. Então, muitas vezes, esse animal ele vai ficar abandonado ali, a gente não vai saber se ele está sendo cuidado, se ele está fazendo os exames periódicos, se ele está sendo monitorado corretamente, se ele está recebendo todos os nutrientes necessários. Então, ainda não é aplicável na rotina. E o segundo ponto é que, por exemplo, para cães, a expectativa de vida pós-transplante
transplante, ela foi de 2 a 6 meses. Então, não aumentou a expectativa de vida. É algo que acaba reduzindo a expectativa de vida de um animal e não aumentando significativa do outro. Agora, para deixar claro para o nosso ouvinte, infelizmente eu não queria falar isso, mas gostaria que vocês confirmassem isso ou não, é que a doença renal crônica nos doguinhos e nos felinos, enfim, é algo que não tem cura. Né? Não tem cura. Tem tratamento para aumentar a expectativa de vida e qualidade de vida. Então, o que a gente entende? Uma vez que o animal ele é doente renal, nós vamos fazer o estadiamento dessa doença. Nós vamos entender o quanto desse rim ele foi destruído. Se esse animal é um estágio 1, ele não vai ter uma perda ainda da expectativa de vida, uma redução dessa expectativa de vida. A partir do estágio 2, nós temos uma média de expectativa de vida. Então, estágio 2, nós consideramos 4 anos de vida, de sobrevida. Estágio 3, 2 anos. E estágio 4, de dias a meses. Por isso, a gente sempre vai frisar que o controle da doença, o diagnóstico precoce dessa doença é muito importante, assim como a prevenção, né? Então, manter esse animal vacinado corretamente, feita profilaxia para pulga e carrapato, para leishmaniose também é importante, manter ele bem nutrido, bem hidratado. Então, tudo isso vai fazer parte da profilaxia, da prevenção à doença renal. Agora, doutora, doença renal crônica, tanto o felino quanto o doguinho, eles sentem dores? Eles sofrem com dores? Na crônica, não. Não sofrem? Na com dores, crônica, não. Nós vamos ter dor ou na injúria renal aguda, né? Ou em pacientes com obstrução, quando eles têm cálculos, pedras. Sabe, igual pessoa que tem pedra nos rins? Então, quando essas pedras caminham ou elas se mexem, esse animal ele pode sentir dor. E aí ele dá um sinal. Aí ele vai, sim, ele pode apresentar uma dor aguda, ele pode ter vômito, né, por dor, ele pode gritar em casa, ele pode ficar com o abdômen extremamente rígido, ter perda de apetite, então ele vai ter sinais clínicos. Agora, a doença renal crônica, especificamente, ela não causa dor renal, ela pode causar outros tipos de dor. Então, dor no estômago por causa de uma gastrite urêmica, ele pode ter dor articular, porque a ureia ela é tóxica, então ele pode começar a fazer artrite, né? Ele pode ter dores por excesso de toxinas no organismo, mas especificamente dor renal não é para apresentar. E aí a coloração do xixi, o odor do xixi, isso também muda? Tá. O xixi, isso é algo interessante, né? Porque o tutor, ele adora falar, não, a urina do meu cachorro é ótima, ela é super clarinha. E nem sempre ser super clarinha é algo positivo, porque nos doentes renais, eles perdem a capacidade de concentração dessa urina. Então, a urina, ela é mais diluída, automaticamente ela é mais clarinha. Ainda que eles estejam desidratados, eles não concentram essa urina. Então, nem sempre a urina clarinha é algo positivo. Aliás, se o seu pet faz uma urina clarinha, tem uma urina clarinha, é válido pesquisar se existe uma doença renal aí instalada ou até uma diabetes, enfim. Ou se realmente é porque ele é um bom ingestor de água. Douglas, como está o Rat nessa questão? Tá bem, tá tranquilo. Tá tranquilo? E agora fiquei mais tranquilo ainda de saber que a raça dele não é uma das mais pronteiras. Ela também não falou a raça do meu, eu também fiquei mais tranquilo. Falem as raças. Lulu não. Aqui é Maltês. Maltês também não. Ah, bom. Deu sorte. Mas eu vou te falar que eu tinha uma Maltês e a minha era uma produtora de cálculo, hein? Ela fazia muito cálculo. Muito cálculo? Depois de quanto tempo? Ela, depois dos 7 anos de vida, ela tá começou longe. a fazer bastante cálculo urinário. Lucas Pedroso, que está de férias, provavelmente ouvindo o jornal, também ficou mais tranquilo. Ficou né? mais tranquilo também, tenho certeza. Olha, 18 horas e 46 minutos. Mas cara... tem mais um ouvinte aqui, o Ricardo César, com os Yorks. O York também é uma raça que tem mais propensão ou não? O York, na verdade, ele tem uma propensão à acidose tubular renal. Tá? Que é uma doença específica ali de uma parte funcional dos néfrons, né? Mas normalmente correlaciona com animal que começa a produzir cálculos também de pH, de urina de pH mais alcalino, tá?
18 horas. Vai pesquisar, hein? 46 minutos. Quero agradecer aqui a participação da doutora Nayara Fazolato, especialista em felinos, também doutora Egli Pellegrini, especialista nefro-rins. Estamos falando e falamos a respeito do Março Amarelo, a prevenção, né, dessa doença crônica renal dos pets. Agradecendo também ao Douglas Renato Cleto, nosso querido Douglas do Bionicão, equipe Bionicão, conosco aqui no Jornal da Band. Doutora Egli, doutora Nayara, muito obrigado pelos esclarecimentos. Faltou detalhar mais alguma coisa? Não. Obrigada a você pelo prazer de vir aqui trazer conhecimento e informação. Obrigada.